Produção e duração do dia. Desde que o mundo é mundo, os dias são divididos em fases, de acordo com a presença ou ausência de luz. São conhecidas como pistas circadianas. Essas pistas variam de acordo com as estações do ano e com a latitude em que nos encontramos. Pessoas que moram na linha do Equador têm dias e noites mais parecidos do que os que moram em latitudes mais altas ou baixas. Já falamos sobre ritmos circadianos no nosso vídeo sobre o Nobel de Medicina de 2017. Dá uma olhadinha lá depois. Todos os organismos são capazes de perceber essas pistas circadianas, e um dos principais hormônios responsáveis por isso é a melatonina. Esse hormônio só é produzido quando não tem luz. E como a duração do dia varia de acordo com as estações do ano e da latitude, a produção da melatonina vai seguir essas mesmas variações. Por exemplo, quando estamos no inverno, que as noites são mais longas, a produção da melatonina será prolongada. Esse hormônio possui diversas funções. Mas como estamos falando de reprodução, vamos focar apenas nisso. A melatonina é capaz de inibir ou estimular a reprodução, e a sua ausência ou excesso podem gerar problemas reprodutivos. Mas como assim? Vocês sabiam que algumas espécies de animais se acasalam em épocas específicas do ano? Animais como ovelhas, alguns roedores e aves são animais que se reproduzem apenas nas épocas mais propícias para a sobrevivência dos seus filhotes. Eles são chamados de animais de reprodução sazonal. E como eles sabem disso? Porque o organismo deles percebe as pistas circadianas e bioquimicamente se prepara para reproduzir ou não. E o que a melatonina tem a ver com isso? Bom, ela é o principal sinalizador das mudanças nas pistas circadianas, agindo direta ou indiretamente no organismo. No caso de algumas espécies de hamsters, quando o organismo deles começa a produzir melatonina por um período prolongado, os testículos dos machos se retraem e as fêmeas deixam de apresentar ciclo estral, que é como se fosse o ciclo menstrual das mulheres. Isso faz com que não seja possível gerar prole. Interessante, não? Como eu disse, existem os animais de reprodução sazonal. Mas também existem os animais que se reproduzem em qualquer época do ano, os animais de reprodução não sazonal. E qual é a primeira espécie que você consegue pensar que é assim? Se você pensou em nós, humanos, você acertou! Só que apesar da nossa capacidade de se reproduzir em qualquer época do ano, alguns estudos mostram que alterações bruscas nas pistas circadianas podem causar mudanças reprodutivas. E por que eu tô falando tudo isso? Porque esse ano foi publicado o meu trabalho de mestrado. Finalmente! O corpo começa a se preparar para se reproduzir por estímulos neurais. Por causa disso, juntamente com meu orientador e demais colaboradores, estudamos uma linhagem de camundongo que se reproduz em qualquer época do ano e buscamos entender qual é a relação da melatonina com a reprodução, apenas em aspectos neurais. E o que eu fiz? Os camundongos que eu usei foram divididos em dois grupos. Um deles foi criado mais tempo no escuro, ou seja, produziu melatonina por mais tempo. E o outro foi criado em condições de luz e escuro semelhantes. Quando eu comparei os dois grupos, os animais que produziram melatonina por mais tempo apresentaram um atraso na maturação sexual, mas eles não deixaram de ser férteis. Só que esse atraso está mais associado a mudanças na composição corporal dos animais. O que eu quero dizer com isso? Que o aumento da produção de melatonina altera o peso dos animais. E é isso que acaba atrasando a maturação sexual deles. Sabemos disso porque animais mais gordinhos, criados nas mesmas condições e que produziram mais melatonina, não apresentaram atraso na maturação. Esses resultados levantaram diversos outros questionamentos, como qual a relação da composição corporal com o cérebro para iniciar o processo de reprodução? Quais são os seus mecanismos? Como que a melatonina causou esse efeito no metabolismo? Só que esses são assuntos para um outro vídeo. Esse é o principal papel da ciência, levantar mais questões do que respostas. Assim, continuamos a incrível jornada em busca de compreender melhor não só o que nos rodeia, mas também como funcionamos. Então é isso, gente. Se inscreve no canal para ficar por dentro das notícias do mundo científico, dê o seu like para mostrar pra gente que você curtiu o vídeo. Você pode deixar comentários aqui embaixo, seja para elogiar, criticar ou dar sugestões de temas. Ah, o link para o meu artigo vai estar na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. E não se esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Manda para todo mundo e ajuda a espalhar um pouquinho de conhecimento que a humanidade agradece. Tchau! Eu tô vendo a minha cara brilhante, o Renan vai ficar bravinho. Você quer passar uma copa? Não. Mas como assim? Ai.